Olá para você que está assistindo a gente aí pelo online. Eu sou a professora Nathalie Ritter e nós estamos durante todo esse módulo aí juntos na matéria de Direito Administrativo, certo? Então nós vamos começar hoje nossa terceira aula aí de Direito Administrativo. Nós já falamos as noções introdutórias ali, os conceitos básicos, falamos da administração pública direta e administração pública indireta, falamos dos princípios da administração pública expressos e implícitos e vamos falar agora um pouquinho mais sobre a organização administrativa da administração pública. Nós falamos sobre essa parte de organização quando a gente falou aí da administração pública direta e a administração pública indireta. E nós falamos alguns conceitos durante essas aulas que eu falei para vocês que nós veríamos mais à frente, como, por exemplo, o conceito de centralização, de descentralização, conceito da criação de órgãos, enfim, várias ideias aí que eu falei para vocês terem calma, que nós iríamos ver mais para frente. Este é o momento, tá? Então, agora, durante esses próximos blocos, nós vamos falar aí sobre os órgãos públicos, sobre a criação, a teoria do órgão, sobre centralização, descentralização, concentração e desconcentração, beleza? Então, para a gente iniciar aí esse bloco, nós vamos falar sobre os órgãos públicos, tá? E sobre a centralização administrativa. Eu preciso muito que vocês saiam desse primeiro bloco de aula com esses conceitos bem definidos na cabeça de vocês, porque vai ser primordial para entenderem os próximos conceitos aí dos próximos blocos, perfeito? Então, sem muita delonga, vamos lá. O que é o órgão público em si? A gente vive falando órgão, mas a gente às vezes não tem aquele conceito do que é o órgão público, certo? O órgão público é a administração direta propriamente dita? Não é. É a administração descentralizada? Não é. Os agentes, eles são ligados a órgãos ou eles são ligados diretamente à administração pública? Como que funciona esses conceitos, tá? Então, o conceito de órgão público nada mais é do que uma divisão interna de competências, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplozinho aqui de uma casinha para vocês. Essa casinha é a administração direta, tá? A administração direta. ADM direta. Que pode ser um município, que pode ser um estado, que pode ser o Distrito Federal, que pode ser a União. Perfeito? Essa é a administração direta. A administração direta, para ela exercer as suas atividades, ela tem que criar pequenas subdivisões dentro dela. Então, ela vem aqui e cria pequenas subdivisões, certo? Cria subdivisões dentro da administração direta. Quando ela cria essas subdivisões, ela está criando órgãos, tá? Ela está criando órgãos. Então, ela está se subdividindo ali dentro, dando feixes de competência. Está falando, olha, nós temos a competência para tratar de tal assunto, para prestar tal serviço público, certo? Mas eu, diretamente, não consigo prestar esse serviço público, porque é tanta coisa para eu me envolver. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar um órgão que faz parte aqui da nossa administração direta, é um quarto da nossa casa, como se eu estivesse criando um quartinho aqui da nossa casa, que vai ser um órgão responsável por essa parte da administração, tá? Então, é isso, nada mais, nada menos que é isso que a administração faz. Ela cria um órgão, divide a casa em vários pedaços, né? A sala, tem a cozinha, tem os quartos, tem a lavanderia, tem a área,
a parte externa e etc. Então, a nossa casinha é a administração direta. E quando ela se subdivide nessas regiões, ela está criando pequenos órgãos para tratar de alguns assuntos. E dentro de cada órgão desse aqui, nós vamos ter funcionários, nós vamos ter servidores, certo? Por que nós vamos ter esses servidores? Nós não temos as pessoas que residem dentro da casinha? Então, é como se a gente tivesse aí esses servidores ocupando aí esses órgãos, trabalhando dentro dessa casinha, trabalhando aí para a administração direta, perfeito? Então, seria isso o conceito de órgão público. É essa subdivisão, tá, interna aí de competências. O que eu preciso chamar a atenção para vocês nesse sentido? É que quando a administração direta, essa casinha, ela cria, ela divide a sua casa em pequenos pedacinhos ali dentro, em quartos, em sala e tudo mais, ela não está criando novas pessoas jurídicas, tá? Ela não cria uma pessoa jurídica ali dentro. Ela simplesmente está pegando uma competência dela e subdividindo para outra pessoa fazer. Ela não está criando uma nova entidade que vai ser responsável por essa pessoa jurídica, tá bom? Então, não existe a criação aqui, ó. As pessoas jurídicas são da administração direta e indireta, mas elas não possuem personalidade jurídica própria. Tá? Aqui a gente está falando, não possui personalidade jurídica própria. Ou seja, esse órgão, ele vai responder pela administração direta, tá bom? Ele não vai responder em nome do próprio órgão em si, vai responder pela administração direta. Bem como os agentes que estão dentro aí da administração, que ficam dentro desse quartinho, irão responder em nome do órgão, que vai responder em nome da administração direta ou da administração indireta. Então, é exatamente isso, nada mais nada menos que isso que são os órgãos públicos. São essa subdivisão interna de competências, né, de uma pessoa jurídica, seja ela da administração direta ou indireta. Esse ato de criar esses órgãos é chamado desconcentração, que nós vamos falar mais à frente aí o que é a concentração e a desconcentração, tá? Então, quando a gente pega uma casinha e subdivide ela em vários órgãozinhos lá dentro, a gente está praticando o ato de desconcentração. Nós estamos criando órgãos, perfeito? E quando a gente cria esses órgãos, que vai ser por meio de lei, lembra que eu falei lá do princípio da reserva legal? Que é somente por meio de uma lei específica, né? Então é por meio de lei que é criado o órgão, é por meio de lei que é extinguido um órgão público, certo? Então, quando é criado aqui dentro esses órgãozinhos, esses órgãos, eles continuam respondendo para a administração direta. Então, existe hierarquia, tá? Porque aqui dentro de casa, quem manda sou eu, beleza? Não importa quem está naquele quarto, não importa as pessoas que estão lá. Aquelas pessoas estão submetidas a mim, dono da casa, que sou a administração direta. A ideia, mais ou menos, de um órgão é mais ou menos isso daqui, da criação de um órgão, certinho? Então, o conceito é uma divisão interna de competências, é interna, é dentro. Eu não pego essa competência e dou para outra pessoa jurídica, eu continuo com essa competência para mim. A única diferença é que eu vou criar um órgão especializado para essa competência, ele vai ficar lá responsável por cuidar dessa parte. Eu vou criar um quartinho para nossa casinha aqui e colocar essa pessoa para responder por essa competência. Porém, essa pessoa, ela está hierarquicamente submetida a mim, a administração pública, que sou o dono da casa, tá? Então, eu estou aqui e você ainda está submetida a mim hierarquicamente, beleza? Beleza. Bem como os agentes que pertencem aí a ela. Então, esses agentes, os servidores públicos que estão vinculados àquele órgão, eles têm hierarquia com relação ao dono da casa? Tem hierarquia com relação ao dono da casa, entendeu? Então, é mais ou menos essa a ideia da teoria do órgão. A teoria do órgão, ele fala que a administração pública, ela
emana, digamos assim, manifesta a sua vontade, o que eu, a administração, quero fazer por meio dos meus órgãos, tá? Então eu tenho um órgão específico para cuidar daquela vontade. Só que é o órgão que vai lá e faz? Não, são os agentes, não são os administradores, não são as pessoas incumbidas daquela responsabilidade que vão lá fazer. Então a teoria do órgão, ela fala exatamente isso, que a administração manifesta a sua vontade por meio dos seus órgãos. E os agentes, que são as pessoas que trabalham neste órgão, manifestam a vontade do órgão, mas que pertence aí à administração, certo? Então é como se fosse uma escala. Eu sou agente, eu manifesto a vontade do órgão a qual eu estou vinculado, e esse órgão a qual eu estou vinculado, ele está hierarquicamente subordinado à administração que o criou. Vou dar um exemplo para ficar bem claro para vocês. Eu sou policial civil, certo? Então, o meu órgão é a Polícia Civil, certo? Perfeito? Perfeito. Este é o meu órgão, Polícia Civil. Eu, Nathalie, estou vinculada diretamente à Polícia Civil, que é uma casinha da administração direta, do Estado. A Polícia Civil não é um órgão do Estado de Goiás, por exemplo, como é o nosso caso aqui. Então, nós temos o Estado de Goiás, que é a casinha como um todo. Nós temos a Polícia Civil, que é um quarto dessa casinha, que foi subdividida a competência de polícia judiciária para ela, polícia investigativa para ela. Então, o Estado, ele detém a competência de investigar os crimes, certo? De âmbito estadual. O Estado de Goiás detém essa competência e ele vai e divide internamente essa competência, passando ela para a Polícia Civil, para o órgão Polícia Civil executar esse serviço público, executar essa atividade, certo? Só que essa atividade, ela vai ser executada pela Polícia Civil? Não, ela vai ser executada pelos agentes, pelos escrivães, pelos delegados e pelos papiloscopistas, que são os 4 agentes públicos, que são os 4 servidores públicos que compõem a Polícia Civil do Estado de Goiás. Então, quem executa a tarefa final são os agentes, mas os agentes executam essa tarefa em nome deles mesmos? Eu chego lá e eu prendo alguém em meu nome ou eu prendo em nome da Polícia Civil? Eu prendo em nome da Polícia Civil e a Polícia Civil está atuando em nome do Estado de Goiás. Então, não há nada mais, nada menos que isso. A teoria do órgão. A administração manifesta sua vontade. A administração, o Estado, vai prender a pessoa que praticou o delito. A vontade do Estado é prender a pessoa que praticou o delito. Por meio dos seus órgãos. Como que ela vai prender? Por meio da Polícia Civil. E a Polícia Civil vai manifestar a sua vontade por meio dos seus agentes de polícia, por meio dos seus escrivães de polícia, por meio de seus delegados. Então, os agentes manifestam a vontade do órgão. Então, eu, escrivã de polícia, manifesto a vontade da Polícia Civil, que manifesta a vontade do Estado de Goiás. E nós estamos hierarquicamente subordinados ao Estado de Goiás, tá? O Estado de Goiás, ele manda em mim, Nathalie, escrivã de polícia. Por quê? Porque eu sou uma subdivisão interna do Estado aqui de Goiás. Perfeito? Ficou claro para vocês aí essa questão da teoria do órgão? Do que quer dizer existir um órgão público? Características que eu preciso que vocês se recordem para os próximos conceitos que a gente vai entrar. Quando você cria um órgão, não é criado uma nova personalidade jurídica, não é criado uma nova pessoa jurídica, tá bom? É apenas feita uma subdivisão. Agora, se nós estivéssemos criando aí uma entidade diferente, uma autarquia, uma fundação, uma sociedade de economia mista, que nós falamos lá na administração indireta, aí sim estaria sendo criado uma pessoa jurídica diferente. Lembra que eu falei, é uma pessoa jurídica de direito privado, é uma pessoa jurídica de direito público. O fato de você ter personalidade jurídica, poder ser processado, poder processar. Quer o exemplo disso aqui? Por exemplo, a Polícia Civil.
eu, Nathalie, vou lá e pratico algum ato que vai ter uma lesividade para um terceiro. Por exemplo, eu bati a minha viatura no muro de uma casa. A pessoa que teve seu muro destruído, ela vai processar eu, Nathalie, ela vai processar a Polícia Civil ou ela vai processar o Estado de Goiás para reaver o valor aí que ela gastou com o conserto do muro, os prejuízos dela. Ela vai processar o Estado de Goiás. Por que ela vai processar o Estado de Goiás? Porque eu, Nathalie, não sou uma personalidade jurídica diferente. Ao estar dirigindo a minha viatura, eu estava representando uma vontade da Polícia Civil que estava subrepresentando uma vontade do Estado. Então, eu estou vinculada à pessoa jurídica, estou vinculada à pessoa da Polícia Civil que está vinculado à pessoa jurídica do Estado de Goiás. Então, quem será processado vai ser o Estado de Goiás, porque o Estado de Goiás é o único que possui nessa história toda a personalidade jurídica, tá? Porque quando você cria um órgãozinho interno dentro da sua casa, você continua mandando na casa? Se você tem a sua casa, você é proprietário, e você subdivide a sua casa, você não continua mandando nela, apesar de, por exemplo, ter um cunhado sacana lá que vai lá morar de graça na sua casa? Mas quem manda na casa não é você? Então a personalidade jurídica da casa é você. É você quem manda nessa casa. Então qualquer coisa que acontecer lá, você que vai ser o responsável. Mas você criou um subórgão ali dentro. Tem um órgãozinho ali dentro da casa que é o quartinho do seu cunhado. E o seu cunhado é um agente que está lá representando, digamos assim, as suas vontades. É mais ou menos essa a ideia do que é a teoria do órgão público. Então lembrando que um órgão público ele não possui personalidade jurídica, ele está ligado diretamente à administração direta, ao município, ao Estado, ao Distrito Federal ou à União. Estes possuem personalidade jurídica, beleza? Deu para entender aí essa questão do que é o órgão público em si? Então, para a gente entrar um pouco mais a fundo nesse conceito e aproveitando essas informações que nós falamos aqui do órgãozinho, a gente vai falar sobre a centralização administrativa. O que é a centralização administrativa? É quando a administração direta, por meio dos seus próprios órgãos, prestam um serviço público. É isso aqui que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Então, uma centralização acontece quando a administração direta, o município, o Estado, o Distrito Federal, ele, por meio dos seus órgãos, dos seus próprios órgãos, executam um serviço público. O que eu preciso que vocês retirem, quebrem da cabeça de vocês? Posso ter um serviço público prestado de forma centralizada e desconcentrada ao mesmo tempo? Posso. Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma não exclui a outra. Só porque a atividade está sendo executada de forma centralizada, não quer dizer que ela não possa ser desconcentrada. Porque quando você desconcentra, é quando você cria órgãos. Então é a administração direta, criando órgãos, então desconcentrando a sua competência para um órgão exercer o serviço público. Mas esse serviço continua sendo prestado pelo Estado diretamente. Por exemplo, o que eu falei da Polícia Civil, certo? A gente está prestando o serviço aí de segurança pública, de polícia judiciária, investigativa. Esse serviço está sendo prestado para o Estado, quem está prestando? Sim, não existe outra pessoa que presta esse serviço, só nós, Polícia Civil, certo? Então, o Estado está prestando o serviço, o Estado está prestando por meio dos seus órgãos, mas ele está prestando o serviço de forma centralizada. O poder da prestação do serviço ainda está na mão do Estado de Goiás? Está, tá? Então, isso é a centralização administrativa. É quando o próprio Estado, o próprio município, o próprio Distrito Federal e a própria União prestam o serviço, mesmo que por meio de seus órgãos, mas os órgãos são deles, o quartinho é meu, está dentro da minha casa, então é centralizado o poder para mim. O que eu quero que vocês lembrem
quando a gente estiver falando de centralização administrativa? É dizer que apenas uma pessoa jurídica está envolvida na prestação desse serviço. Quem? O medo. O município, o Estado, o Distrito Federal e a União, tá? É apenas o medo quem está envolvido nessa prestação de serviço. Ou vai ser o município, ou vai ser o Estado, ou vai ser o Distrito Federal, ou vai ser a União. Não tem outra pessoa jurídica envolvida na prestação desse serviço. Porque eu falei que a Polícia Civil não é, e eu, como agente de polícia, não sou, certo? Então, a única pessoa jurídica envolvida na prestação desse serviço, por exemplo, é o Estado de Goiás, tá? Então, lembrar que quando a gente falar de centralização, a gente está falando de deixar o poder de prestação daquele serviço centralizado na mão da administração, do medo, perfeito? Então, a gente está falando apenas de uma pessoa jurídica, tá? Pode ser um ente da administração indireta, professora? Pode. Pode ser prestado por um ente da administração indireta. Só que aí não será mais uma centralização, será uma descentralização. Então, quando o medo pratica essa atividade, está exercendo a atividade de forma direta por meio dos seus órgãos, a gente está falando de centralização, tá? A atividade está sendo executada do centro ali, do poder, certo? Então é o Estado de Goiás que está executando essa atividade de segurança pública por meio do órgão Polícia Civil, que está executando o trabalho por meio dos seus agentes de polícia, seus escrivães, seus delegados, seus papiloscopistas. Perfeito, pessoal? Então, isso é a centralização administrativa. Vou dar 2 exemplos para vocês aqui, que talvez vocês visualizem, além desse exemplo da Polícia Civil. O município prestando diretamente o transporte coletivo. O município de Goiânia, eu estou dando uma situação hipotética, tá? O município de Goiânia, ele cria um órgão chamado Órgão Responsável pelo Transporte Público. E esse órgão do município de Goiânia é quem é responsável por prestar o transporte coletivo. Ele quem vai comprar os ônibus, ele quem vai administrar, ele quem vai botar as pessoas para trabalhar, ele quem vai cuidar. É esse órgão em si que vai fazer isso, certo? Certo. Então, é o município realizando diretamente o serviço público de transporte coletivo. Então, é uma forma de centralizar o poder. Geralmente, o que acontece? Geralmente, esses tipos de serviços não são realizados pelo município, porque isso dá onerosidade para o município. O município tem que ter tempo, tem que ter dinheiro para administrar, tem que criar um órgão específico só para isso. Então, geralmente, o que acontece? Você descentraliza essa prestação de serviço para uma outra empresa realizar esse serviço público. Lembra que eu falei para vocês lá na administração indireta, que falava que a gente passar o serviço público para outra pessoa realizar, um serviço que seja de interesse aí da coletividade e tudo mais? Então, se o município realiza de forma direta, não passa para ninguém esse serviço de transporte coletivo, é um exemplo de centralização. Agora eu vou dar um exemplo para vocês em âmbito da União, para vocês entenderem esta questão do órgão dentro da administração direta e como isso não cria uma outra personalidade jurídica. O Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal, emite o passaporte, certo? O Ministério da Justiça compõe a União. Ele faz parte da União. Ele está dentro. O Ministério da Justiça é a suíte lá da União, da Casa União. E ligado ao Ministério da Justiça, nós temos o órgão da Polícia Federal também. Então é como se fosse o banheiro lá da suíte, é a PF. Eles estão dentro da mesma casa ainda? Eles ainda estão dentro da mesma casa. Então a gente só está falando de uma pessoa jurídica ainda. Então é a administração direta executando a emissão de passaporte. Não existe um órgão que realiza essa função. Não existe uma outra entidade que realiza essa função. Tá? Essa função é realizada pelo órgão da Polícia Federal, que está ligado ao Ministério da Justiça, que compõe a União, que faz parte da União, que é o quartinho da União.
então que está dentro da casa União, certo? Então vocês lembrarem aí que quando a gente estiver falando, por exemplo, que a PF está emitindo um passaporte, a PF ela faz parte da União. Ela está ligada ao Ministério da Justiça, que faz parte da União. Então, quando ela emite esse passaporte, ela está dando uma vontade, desenvolvendo uma vontade que a administração direta quer, que a União quer. Ô, União, você quer dar o passaporte para o fulano? O fulano atendeu os requisitos. Ok, pode emitir o passaporte. A PF vai e emite o passaporte. Tá? Por meio de quem? Por meio de seus agentes. Não tem os agentes da Polícia Federal, delegados, agentes, escrivães? Eles não são responsáveis, os papiloscopistas, não são responsáveis lá dentro de executar a atividade, enfim, da Polícia Federal? Sim. Então aí eles vão lá e eles falam, não, beleza, vou emitir o seu passaporte aqui, ó. Vou conversar, eles que conversam com você, eles que colhem lá suas digitais, tiram suas fotos. Tem um órgãozinho ali, uma salinha ali da Polícia Federal que é própria só para fazer isso. É essa a ideia da centralização. É quando você vê a administração prestando de forma direta o próprio serviço. Ela não está passando esse serviço para outra entidade realizar. Voltando a ressaltar para vocês que pode ocorrer centralização e desconcentração. Tá? Então, é centralizado o serviço, mas ele é desconcentrado, porque foi criado um órgão, Polícia Federal, que é responsável por emitir esse passaporte. Então, existe a desconcentração, a criação de um órgão? Existe. Mas isso tira a centralização administrativa? Não, porque o órgão faz parte da casinha administração. Certinho? Eu acho que ficou claro para vocês, esses dois exemplos ampliam aí a visão do que a gente tinha falado com relação à teoria do órgão e à teoria da centralização administrativa e o exemplo que eu dei até aqui do próprio estado de Goiás, no caso da Polícia Civil e de mim, que sou escrivã de polícia aqui no estado. Perfeito, pessoal? Então eu vou finalizar aqui esse bloco e a gente vai para o próximo bloco falando sobre a descentralização administrativa. Valeu?